Eu sempre fui apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Pra mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso, porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Então, todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então, o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, mas por causa da comparação. Porque, recentemente, eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela, e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com um jogo de panela e só você tem um. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível. Alguns pontos, né? Meu pai também já foi para Angola, só que ele foi lá atrás, ele foi fazer missão de paz em Angola no meio da década de 90, e naquela época Angola tinha 2 minas terrestres, 2 armadilhas explosivas para cada pessoa. Então, se você visse uma pessoa sem uma perna, porque pisou numa mina terrestre, ainda tinha uma chance estatística de pisar em outra. Então, era terrível a situação do país. Mas sobre esse ponto de Angola, é só para pontuar que hoje está muito melhor, com certeza, né? Teve missão de paz da ONU lá. Não, mas era pobre, tá? Era pobre, só que as pessoas estavam felizes. Porque não tinha tanta diferença. Né? Você é pobre, você é pobre, pobre é relativo. Porque na cabeça deles, eu não tô vendo ninguém de carrão, não tô vendo ninguém com uma casa melhor que a minha, e tô comendo, eu sou rico. Não tem comparação. Não tem comparação, ele não sabe o que é rico e o que é pobre. Como é que o Paulo Cuenca fala? Comparação é a métrica da infelicidade. Né? Caio também já veio aqui e falou a mesma coisa. Mas tem um ponto sobre isso que eu já vi, que é a questão que em Harvard hoje, eles levam em conta a questão da comparação. E tem uma política lá que eles chamam de o último quarto feliz. Porque eles viram o seguinte, que o cara que entrava nessas universidades da Ivy League americana, Harvard e Yale, era um cara muito acima da média. Só que ele convivia com pessoas muito acima da média também. E o que acontecia é que o cara que se formava lá atrás na turma em Harvard, ele publicava menos artigos depois de formado, ele tinha uma menor remuneração, comparado ao cara que era o primeiro de uma universidade mais ou menos. Porque o cara que era o primeiro da mais ou menos se comparava com os outros e ficava super confiante. Isso aí. O cara que era o último de Harvard se comparava com os outros de Harvard e ficava muito pouco confiante, porque durante anos ele era sempre o pior da sala. Então, por conta disso, ele não ia bem na carreira. Sendo que, se ele fosse entrar em uma outra universidade, ele poderia ser o primeiro da outra. Justamente por isso, essa comparação que existe entre as pessoas. Aí lá, hoje, o que eles fazem? Eles separam o último quarto de vagas pro cara que é atleta. Porque esse cara, ele sabe que se não for tão bem na parte acadêmica, ele tem muita confiança na parte de desempenho esportivo. Então, ele não é afetado Ele já não esperava entrar lá, né? Então, ele já tá felizão. Não, até espera, mas ele não vai se comparar naquilo. Ele sabe, bom, eu perco aqui, mas eu sou bom em outra área. Coisa. Exatamente, mas essa questão de comparação realmente é terrível, pô. Eu fico pensando, tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Thiago, mas o Thiago tem 5 milhões de seguidores, eu, pobre menino rico, tenho 1 milhão. Pelo amor de Deus, né? Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. A comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você está destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar para os outros que não tem nada a ver contigo, não tem o mesmo propósito, não teve o mesmo ponto de partida. Muita gente a se endividar. Com certeza. Porque ela quer dar aquele passo muito maior do que a perna dela, porque ela diz, como que eu vou ficar para trás? Como assim, né? Então, tem tudo a ver isso que você está falando de comportamento, porque a pessoa não dá o passo conforme o tamanho do orçamento. Ela vai se comparar com os outros, ela vai achar que ela está no lugar errado. Eu tinha que estar lá, sendo que eu estou aqui, então vou dar um jeito de chegar onde eu tinha que estar.